Então, alunos, vamos entender aí sobre uma das primeiras administrações coloniais que existiu, né? Que a gente sabe aí que os portugueses vieram, né, para as terras que hoje formam o Brasil, encontraram aí os nativos, que eram os indígenas. Não é verdade? A gente não viu tudo isso aí na aula passada, a gente não estudou sobre os nativos? Isso. Então eles chegaram aí por volta de 1500, né? Se estabeleceram tudo, conheceram aí o território, viram o quanto de riqueza que tinha, estudaram bem, né? Essa parte aí do território, viram ali que a parte litorânea das terras era uma parte mais importante. Uma porque, né, tinha mais riquezas ainda e outra porque era mais fácil aí para retirar, né, para retirar essa riqueza. Por quê? Porque a gente sabe que antigamente o único meio aí de transporte eram os navios, né, por meio aí do mar, o oceano, não é verdade? Para quem não sabe aí o que é uma parte litorânea, essa parte aqui, né, pessoal, que banha o mar, isso mesmo. Olha só, o que aconteceu? Então, o rei de Portugal, em 1530, Dom João III, começou a ficar aí preocupado. Por quê? Porque ele tinha que começar a colonizar aquele espaço, né? Ele tinha que começar aí a produzir, né? Para ele ter cada vez mais lucros, né? Porque ele ficou aí esses 30 anos tentando aí escravizar os indígenas e aí começou alguns indígenas não aceitar essa escravidão. Então começou a acontecer aí alguns conflitos. E também depois, né, de outros povos ficarem sabendo todas as riquezas que as nossas terras tinham, os outros povos também começaram a vir, né, para explorar essas terras que hoje formam o Brasil. E um desses povos foram os espanhóis, ou seja, né, os povos lá da Espanha. Porém, o rei de Portugal, ele tinha aí uma amizade com o rei da Espanha, né? Então ele falou, não, eu vou conversar com o rei espanhol e vou tentar fazer um acordo com ele para que ele não invada, eu vou pensar aqui o que eu faço. E o Dom João III pensou e chegou aí no seu amigo aí, né, no rei da Espanha e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo pra gente não ter conflito, né? Pra gente não ter guerra mais. Vamos fazer o seguinte, vamos partir aquelas terras. Eu fico com um pedaço, você fica com um pedaço, e aí tudo fica bom. E aí ninguém briga com ninguém. Aí o rei da Espanha pensou, ficou, né? E pensou, esse trem tá muito estranho, né? Dizer assim, vamos fazer um acordo, né? Sendo que esses dias nós estávamos aí brigando para explorar a terra. Mas aí pensou. No outro dia, o rei de Portugal foi atrás de novo do rei da Espanha e disse, e aí, o que você pensou? Ah, não sei muito bem não, tô aqui pensando, né, porque não sei se isso vai dar certo. Aí o rei de Portugal falou assim, já sei, vou falar pra ele o seguinte. Ele falou assim, ô amigo, vamos fazer o seguinte, você fica com a parte maior e eu fico com a parte menor. Aí o rei da Espanha interessou, né? Que já tinha o olho grande. Falou, não, então eu quero. Então eles firmaram aí e fizeram um acordo. Esse acordo ficou chamado como Tratado de Tordesilhas, um acordo feito entre Portugal e Espanha. Portugal ficou com as terras a leste e a Espanha ficou com as terras a oeste. Olha só como que ficou. Então, essa linha, vocês podem ver aqui, que está escrito aqui, ó, Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, aí tem essa linha. Então, essa linha demarcava a separação. Essa parte verde era do rei de Portugal e essa agora, toda essa parte era do rei da Espanha. Você fala assim, tia, mas por que o rei de Portugal fez isso? Porque ele era esperto, porque ele sabia que essas terras aqui, ó, seriam mais fáceis de explorar. Por quê? Teria como, né, vender tudo que explorasse. Já essa parte aqui, que não era banhada pelo mar, que não era uma parte litorânea, não teria como, porque uma das condições entre esse acordo que eles diziam foram: ninguém invade a terra de ninguém. Então, o que acontece? Então, o rei da Espanha não teria como aí tirar as riquezas para sair, né? Somente o rei de Portugal. Mas, com o tempo, né?
o rei da Espanha começou a perceber que esse acordo não era uma coisa muito que beneficiava ele muito, não. E aí ele começou a invadir o espaço dos portugueses, o espaço do rei de Portugal. E também o rei da Espanha, ele estabeleceu ali um contato de harmonia, né? Um contato amistoso com os indígenas. Então os indígenas também ajudavam ele e aí também invadiam aí as terras que era a parte do rei de Portugal. E o rei de Portugal começou a coçar a cabeça e preocupar. Foi quando ele pensou, eu tenho que aprender a administrar. Eu tenho que estabelecer a primeira administração, eu tenho que estabelecer a administração. Foi quando ocorreu, então, a primeira administração. O que o rei de Portugal fez? Pegou a parte dele e dividiu em 15 capitanias. O que são as 15 capitanias, pessoal? São 15 pedaços de terras. Isso. E ele chegou nos seus amigos importantes de Portugal, como nobres, comerciantes ricos, e ofereceu as terras, ou seja, ele cedeu as terras para essas pessoas. Ele chegou, conversou, olha, eu vou te dar um pedaço de terra, só que as condições é o seguinte, você quando chegar lá, você precisa prosperar. Você precisa produzir, você precisa plantar, você precisa colonizar o local. Você precisa colocar pessoas, levar pessoas, construir casa, vila e tudo, e tem que prosperar. Porque um pouco do lucro você vai mandar para mim. Então, algumas pessoas, alguns comerciantes e alguns nobres aceitaram, outros não. Por isso, então, ele dividiu a parte dele em 15 capitanias, porém ele cedeu somente para 12 donatários, ou seja, alguns donatários pegaram aí mais de um pedacinho de terra, certo? O que aconteceu? Então ele falou, agora eu tô tranquilo, porque cada donatário vigiava o seu espaço, porque um dos donatários falou assim, mas por que você tá doando terra pra gente? Ele, não, é porque os índios estão invadindo, outros povos estão invadindo, e isso não pode acontecer, e tá pegando as riquezas e tudo, então eu preciso de pessoas que me ajudem. Então você vai vigiar o seu pedaço, você vai vigiar o seu pedaço e tem que prosperar. E assim foi. Só que quando começou aí todo esse processo, né, de colonização, de produção, muitos donatários desistiram. Por quê? Eles não tinham recursos, né, falta de recursos, falta de dinheiro para investir ali na terra. Eles não conseguiram trazer pessoas de Portugal para colonizar o espaço. Muitos não conseguiam plantar por também falta de dinheiro. Outros, né, eles enfrentaram muitos conflitos, tanto aí, né, da invasão de indígenas, quanto da invasão de espanhóis e outros povos. E aí eles desistiram. E somente 2 capitanias hereditárias se desenvolveram, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. A gente pode ver aqui, vocês irão observar no livro de vocês, que cada capitania tem um nome e cada capitania também tem o nome aí do seu donatário. Certo? O que é o donatário? É a pessoa que pegou a terra. Muitos donatários tentaram aí pegar pequenos lotes, doar para pessoas mais conhecidas deles. Foi quando surgiu aí as Seis Marias. E você fala assim, Seis Marias? Não, as Sesmárias. Sesmárias. O que eram as Sesmárias? Sesmárias eram pedaços menores de terras. Quem cuidava eram os sesmeiros, ou seja, as pessoas que ganhavam esses pedaços menores. Alguns donatários fizeram isso para ficar mais fácil para administrar aquela capitania. Porém, olha, se a gente falar assim, Sesmárias, se você falar um pedaço pequeno, mas em comparação com as terras que a gente vê hoje, pessoal, é uma terra aí de grande porte, tá bom? Em comparação àquelas terras que o rei havia cedido para os donatários, ela era pequena. Porém, uma Sesmária, em comparação com as terras de hoje, já era uma terra bem grande. Mas mesmo assim não deu certo. E as únicas capitanias que se desenvolveram, que prosperaram, foram a de Pernambuco e São Vicente, que conseguiram colonizar, conseguiram aí produzir, né? Conseguiram fazer agricultura, ou seja, praticar agricultura, principalmente aí a plantação de cana-de-açúcar, né? Então, ou as outras não conseguiram. E o rei de Portugal, então, ficou desesperado. Ele já não sabia mais o que fazer. Né? Ele pensava. Foi quando deu um clique na cabeça dele, ele pensou, pera, eu preciso de pessoas de confiança para ficar lá.
Porque ele não podia ficar aqui nas terras que hoje formam o Brasil, ele tinha que ficar em Portugal. Então o que ele fez? Ele pensou assim, já sei, eu preciso de pessoas de confiança para ficar lá. O que ele fez? Ele pensou e criou o governo geral, onde ele mandou 3 governadores gerais para a parte dele, para poder administrar as terras. É o tema que a gente vai ver agora na página 86, que é o governo geral. A outra tentativa de administração do rei de Portugal. Vamos lá?